Ok. Ok, vamos passar então para o chart das três energias. Eu acabei que eu fiquei preso nessa outra preparação da aula de hoje, o material do Paramahansa, e eu esqueci de abrir aquele outro chart, aquele outro pôster, Fábio. Então eu vou comentar só esse pôster aqui, tá? Claro, não, sem problemas. Está aberto? Am I sharing isso? A gente está vendo aqui o tempo todo. Então, tá. Então, nós temos aqui em cima, naturalmente, a consciência, o ser pleno, né? Na nossa linguagem, o ser, consciência plena. E nós temos Maya, acima da linha de Maya, né? Maya é esse poder inerente ao ser pleno, que não é nem separado do ser pleno, mas nem parte do ser pleno, porque o ser pleno é um sem o outro, é não dual. Então, não existe nada, nem mesmo essa energia mais sutil, né, chamado Maya, ela não existe, né, para o ser. Mas Maya, ainda assim, embora uma realidade aparente, ele não é totalmente dissociado do ser, muito embora irreal, muito embora uma aparência, como tudo que é aparente, existe não separado do ser, porque tudo é somente o ser. Do mesmo modo que a miragem no deserto também é parte integrante do deserto, muito embora a miragem do deserto seja uma realidade aparente, né, sobreposta no deserto devido a algumas condições físicas, né? Então, o Maya, ele é parte integrante, ele não é parte integrante do ser, mas ele é igualmente não separado do ser, porque tudo é somente o ser, aparecendo como nirguna, livre das gunas, um sem o outro, ou como saguna, colorido pelas três energias e aparecendo como a diversidade de nomes, cores e formas do universo. Então, nós temos Maya, e abaixo de Maya, né, você vê que aparece aqui Nirguna e Saguna. Saguna significa que o ser pleno, ele já não é mais livre das três energias, mas ele passa a ser condicionado ou colorido pelas gunas, as três qualidades. Gunas, fundamentalmente, significa as três qualidades, ou as três energias fundamentais, os blocos de construção do universo. Então, quando a gente diz, por exemplo, que Ishwara é Sattva, a gente pensa que ok, Ishwara é pura Sattva, esse poder, conhecimento, né? Inteligência pura que projeta, revela, né, o universo. Mas abaixo da linha de Maya não existe nada que já não seja um coquetel das três energias. E nesse pôster, né, nesse chart, fica claro, porque até mesmo o aspecto sattva, né, no corpo macrocosmo causal, que a gente chama de Ishwara, esse aspecto sattva, entendeu? Ainda assim, ele tem inclusões de rajas e inclusões de tamas, porque não existe nada abaixo da linha de Maya que não seja já um blend, um coquetel, ok? Uma alloy, uma mistura, tá, das três energias. Então, nesse aspecto, nessa ordem macrocósmica causal, a gente vê Sattva aparecendo, né? Esse poder, né, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, que projeta, né, a causa inteligente, né, do universo. A gente tem Rajas, né, que é a causa energética, né, porque qualquer projeção, criação requer energia também. E nós temos Tamas, que é a causa material do universo. Mas você vê, vejamos aqui que até mesmo no Tamas, né, que é da onde a grossificação e a manifestação do universo físico se desenvolve, até mesmo Tamas, ela não é isenta, né, da composição, da integração ou da inclusão das outras duas energias. Então, no Rajas nós temos Sattva e Tamas, e em Tamas nós também temos Rajas e Sattva,
E assim, em todos esses três aspectos de Maya, né, que a gente chama Sattva, Pradana, Prakriti. Prakriti é essa energia, esse espelho refletor, condicionado por uma dominância de Sattva, essa Sattva, Pradana, Prakriti, que produz aquilo que nós chamamos de Ishwaras, ela também tem inclusões de Rajas e Tamas. E assim todas as outras energias. Então, aqui o número 1, né, nessa disposição, nessa explicação, o número 1 do Saguna, das tamas, deixa eu abrir a outra página aqui. Aí a gente segue daqui. Saiu do compartilhamento da... Ah, voltou. Ok, deixa eu fechar essa finestra quando de todos nós. Então, essa análise aqui do 1, né, aparece dizendo os 5 elementos sutis, né, ele se refere já aqui, o número 1, os 5 elementos sutis que eles aparecem aqui, né, quais são os elementos sutis? Né? São espaço, ar, fogo, água e terra, do mais sutil ao mais denso. Os 5 elementos sutis, aqueles que aparecem aqui no corpo sutil, essa parte central aqui, se refere ao sutil. E essa parte abaixo dessa linha é o aspecto físico-material do universo e igualmente do Jiva, ok? Tanto no micro como no macro. Então, os 5 elementos sutis, espaço, ar, fogo, etc., surgem da parte da matéria primordial da qual Tamas predomina. Então, vem daqui. No corpo macrocósmico de Ishvara, existe Tamas, essa grande predominância de Tamas. E dessa grande predominância de Tamas, os 5 elementos em sua formação sutil se desenvolvem. Né? E não poderia ser de outro modo, né? Porque se fosse de Sattva, a gente não tem matéria-prima suficiente para desenvolver, grossificar e desenvolver os elementos. A gente tem essa parte inteligência pura, né? Conhecimento, inteligência. Aqui a gente tem muita energia, a gente tem Sattva em menor proporção, mas ainda assim a gente não tem uma matéria-prima para grossificar os elementos em seu estado causal para o seu estado sutil, que é já mais denso, né? Então, não poderia ser de outro modo. Os 5 elementos sutis, eles se desenvolvem a partir dessa matéria primordial chamada tamas, em sua dimensão causal, corpo macrocósmico de Ishvara, ou em outras palavras, Maya. Okay? O círculo predominantemente negro no corpo causal, né, aqui, nesse âmbito, o âmbito da matéria não pode fazer nada. Nesse âmbito, a matéria é inerte, não pode fazer nada, porque Rajas é suprimido, ela não tem energia suficiente, né, e ela não tem Sattva suficiente. Né, não pode pensar ou sentir porque não tem. Mas assim, esse aspecto, né, esse aspecto chamado tamas, né, predominância de Maya em seu aspecto tamásico, ele é destinado a desenvolvimento daquilo que a gente chama tamatras, ok? Tamatras é o desenvolvimento desse aspecto tamásico de Maya, ok? Do corpo causal macrocósmico, ou do corpo causal. Tá? Então, ele serve o propósito de manifestar o universo. Então, onde é que eu estou aqui? Sobre mim. Não pode pensar, a experiência... Tá. Onde é que eu estou? Fala que é destinado para fundamentar a experiência, né?
Tá, não pode pensar ou sentir porque Sattva é suprimido, mas é destinado para estruturar o campo e propiciar a experiência, né? Ele estrutura o campo das ações, e propicia as experiências. Quem é que experiencia? Naturalmente, o Jiva, né? Então, ele serve ao propósito físico, material, de desenvolver o campo das ações, o campo das experiências. A experiência é para os Jivas, o mundo não é para a experiência de Ishvara. Ishvara não experiencia, né? Ishvara é simplesmente essa ordem, né? A ordem de inteligência, conhecimento, né? Que produz e governa o inteiro universo através de suas leis. Então, esse mundo é criado, sabe para quem? Para nós, os jivas, e mais particularmente para os jivas humanos trabalharem os seus karmas, né? É um privilégio. Então, não é criada para Ishvara. Ishvara não é um indivíduo, a gente sabe disso. Ele não tem desejos e medos, portanto, se ele não tem desejos e medos, porque ele não é uma entidade experienciadora, né, com uma carga de vasanas, se ele não tem desejos e medos, ele não tem vasanas, ele não tem karma, e ele não precisa do campo para trabalhar o seu karma, etc, etc. Então, o aspecto número 2 dessa análise vem aqui embaixo, né? Os órgãos perceptivos. Ele pula para essa cá, porque ele diz os 5 instrumentos de percepção, né? Que são esses aqui, a audição, a sensação, a visão, o olfato e o palato, né? Esses 5 órgãos, 5 elementos sutis, não, os 5 instrumentos de percepção, nós temos os nossos instrumentos de percepção e os nossos instrumentos de ação, né? Então, essa recepção que nós temos é através dos nossos órgãos de percepção. A vida nada mais é do que essa recepção dos estímulos que vêm do nosso meio ambiente, do campo, e as nossas respostas a esses estímulos, né? Então, essa recepção ocorre através desses órgãos de recepção, de percepção, chamada audição, tato, visão, o paladar e o olfato, que evoluíram de Sattva, né? Então, os órgãos de... E por que aparece aqui? Aparece aqui agora porque de Sattva, fundamentalmente, as escrituras dizem, Sattva, ele condiciona e constitui, ou assembla, né? Constrói aquilo que nós chamamos o corpo sutil do Jiva. O corpo sutil do Jiva é construído por uma enorme dominância de Sattva, uma matéria muito sutil. Tá? Então, o que é o corpo sutil do Jiva? Ele é a mente, o intelecto, o ego e os órgãos de percepção, a nossa recepção, percepção e os nossos órgãos de ação. Mas os órgãos de ação, eles não entram aqui porque para que nós possamos agir, a gente precisa de mais rajas, energia. Então, ele vem abaixo nessa coluna aqui, apresentando que o rajas é aquilo que desenvolve não somente as pranas, mas os nossos órgãos de ação. Tá? Para a recepção, a gente não precisa de agir, a gente precisa simplesmente dessa mente viva, brilhante, né, constituída por tanta Sattva que recebe, né, recebe todos os estímulos, todas as situações, todas as experiências que o campo apresenta para a gente. Quando a gente precisa de agir, aí sim a gente precisa de muitas rajas, porque os pranas eles são muito envolvidos, né, através de todos os nossos sistemas fisiológicos, até mesmo para nós agirmos, mas não somente para agirmos, mas para a nossa expulsão, respiração, digestão, circulação e excreção, que são as cinco funções fisiológicas, né, elementares. Então, aparece um outro detalhe aqui, é que cada uma dessas pranas, elas foram desenvolvidas de cada um dos elementos, entendeu? Cada um dos elementos dão a origem a cada uma dessas pranas. Tá? Do mesmo modo que cada um desses elementos dão origem ao som,
e o som dá origem à fala. O ar dá origem ao tato, toque, e que o tato dá origem à ação, à manipulação. O fogo dá origem à luz, e a luz dá origem à mobilidade. A água dá origem ao sabor, e o sabor dá origem à procriação. E a terra dá origem ao odor, que dá origem à excreção. Então, tudo isso aqui é uma fábrica que parte do mais denso, do mais sutil, e vai grossificando, entendeu? E desenvolvendo tudo isso, entendeu? Então, o espaço aparece, né, depois dessa formação, né, dos 5 elementos. Quando eles grossificam mais tarde, eles dão origem ao espaço físico, eles dão origem ao som físico, eles dão origem à fala física, né? Eles dão origem à audição, eles dão origem a tudo isso, né? Tanto na parte receptiva como na parte ativa. Tudo isso é a partir dos elementos, na medida que eles vão se desenvolvendo, e os órgãos de recepção e os órgãos de ação, eles vão se desenvolvendo naturalmente. Então, vamos ver o que diz aqui. Da porção tamásica, o parágrafo 3, da porção tamásica dos 5 elementos sutis, surgiu o órgão da experiência. Então, da porção tamásica surgiu o órgão das experiências. O órgão das experiências é o corpo sutil. O órgão da experiência interior. Os crescentes e negros na coluna cinza, denominada tanmatras. Tanmatras é muito interessante, esse estudo da tanmatras, porque tanmatras são os elementos em suas formas originais. Tá? Eles se grossificam, né, do corpo causal, dessa parte tamásica, e eles, através dessa composição das 3 energias, com uma enorme predominância de tamas, eles se multiplicam produzindo, né, produzindo os 5 elementos em sua condição sutil. Então, esses 5 elementos em sua condição sutil, eles aparecem em suas formas puras. Entendeu? Ele aparece, terra é somente terra aqui, água é somente água, fogo é somente fogo, ar é somente água e espaço é somente espaço. Né? Somente mais tarde eles se dividem they divide and they combinam, yeah. They divide and combine. Eles se dividem e se combinam com outros para grossificar, criando os elementos, os 5 elementos básicos manifestos, entendeu? Fisicamente. Então, os 5 elementos básicos, do mais sutil ao mais denso, eles existem aqui através de uma combinação, um desdobramento das tanmatras. As tanmatras, elas são originalmente os elementos, aí na medida que elas se dividem, cada uma delas, elas se sacrificam, se dividindo em 2. Elas permanecem com 50% da originalidade delas, e elas recebem depois, vamos dizer, a metade delas, depois um quarto, um oitavo, ou melhor dizendo, vamos ver o modo mais simples de dizer isso, 50%, a metade dele permanece, e depois a outra metade é constituída de um quarto de cada um dos outros. Tá? Um quarto de 50% seria 50% dividido por 4, é 12,5%, se não me engano, 12,5%. Então, esse elemento aqui, chamado terra, quando ele grossifica, ele é uma combinação de 50% da tamatra terra, combinado com 12,5% de cada uma outras das tamatras. Então, nada aqui é somente um elemento, né? Mas é já o blend, né? Já é o coquetel, já é a mistura dos elementos, mas com uma enorme predominância do elemento sutil terra, né? Então, nós temos a terra. O que significa dizer? Significa que a terra, que a gente toca, pisa, etc., é terra, mas na terra existe o fogo, a água, o ar e o espaço.
né? O que significa dizer que o espaço já não é puro quando ele é manifesto para acomodar todos os objetos do universo? É que o espaço é ali, mas ele não é espaço manifesto sem o ar, o fogo, a água e a terra. E assim todos os outros elementos. Ele é constituído de todos os outros 4 elementos também. Tá? Então, esse é um aspecto da compreender dos tramatas. Tramatas são os elementos em sua forma pura. É o fundamento do aparato refletor da consciência. Ele é o fundamento, né, do aparato refletor. Ele se refere ao aparato refletor ao corpo sutil do Jiva, né? Esse aparato que reflete a consciência, produzindo aquilo que nós conhecemos como Jiva, a entidade conhecedora. É o fundamento desse aparato refletor. A gente diz que esse aparato refletor do Jiva é constituído de quê? O corpo sutil nosso. As 3 energias e os 5 elementos em suas formações tamátricas sutis, né? Naturalmente. Então, nós temos as 3 energias e as cinco elementos, né? Tudo isso em sua formação sutil. Isso constitui esse aparato refletor chamado corpo sutil que produz o Jiva, né? Então, esse aparato refletor, quanto mais satívico ele é, melhor é o Jiva, né? Melhor é o reflexo da consciência nesse aparato refletor, visto do ponto de vista microcósmico chamado o Jiva, né? Então, o corpo microcósmico do Jiva, né, ele também possui um aparato refletor, tal qual o corpo macrocósmico de Ishvara, né? E aqui ele possui não somente a combinação das 3 energias, mas as energias já misturadas com os 5 elementos. E quanto mais tamásico, mais satívico é o meu corpo sutil, né, melhor é esse reflexo, mais pura, clear, clara e focada e inteligente. Inteligente não é a palavra boa, sábia, né? É o Jiva, né? Eu estava naquela parte que fala que ele é o fundamento do aparato, mas depois fala que mais não é o reflexo em si. Sim. Então, o corpo sutil, né, esse aspecto aqui, né, corpo sutil constituído dos 3 energias mais os 5 elementos, ele é o aparato refletor, mas ele não é o Jiva. O Jiva é o reflexo, como a gente já estabeleceu em muitas outras de nossas classes, né? O Jiva é o reflexo da consciência. Nós somos a luz refletida da consciência e, a propósito, nós sabemos que a natureza dessa luz refletida é a mesma da natureza da luz original, portanto, o Jiva, ele não é o aparato, ele não é essa constituição, porque essa constituição aqui é uma constituição inerte, e o Jiva, fundamentalmente, essencialmente, não é inerte, ele é a luz, entendeu? Ele é a luz de Brahman, né? Que se torna essa luz que ilumina o campo, Mitya, né? O campo das ações, ilumina o universo, né? Então, é diferente, ele não é o reflexo em si, ou seja, fundamenta o órgão da experiência interior chamado de corpo sutil ou mente, ou instrumento primário de experiência, e é feito de muitas partes, incluindo os atributos no âmbito do corpo sutil que aparecem nas outras colunas. Então, ele está dizendo que esse reflexo constitui o corpo sutil, né? Ele é o corpo sutil que produz o Jiva, que é constituindo de muitos outros aspectos, como aparecem nesses outros aspectos, nas outras colunas, as colunas derivadas da predominância rajásica, né, de Maya, do corpo macrocósmico causal. Aqui nós temos esses outros elementos do nosso corpo sutil, que são os pranas, né, e nós temos os outros aspectos do nosso corpo sutil, que são os órgãos de ação, os órgãos ativos. Esses órgãos de ação, eles existem, eles são partes integrantes do nosso corpo sutil. Uma coisa é o órgão de ação, uma coisa é a minha orelha. A minha orelha é um equipamento físico, né? Mas ela não tem a capacidade de audição, a menos que ela esteja, né, sustentada pelo meu corpo sutil, as minhas funções, né, as funções do meu corpo sutil, a função de audição do meu corpo sutil.
né? Então, esses órgãos são partes integrantes, são funções integrantes daquilo que nós chamamos o corpo sutil do Jiva, tal qual os órgãos de recepção, né? A percepção, a nossa audição, etc. Visão, o olfato. Então, tudo isso é parte do corpo sutil, que aparece enquanto diferencia os tamas, se apresentando como ideias em Sattva. É difícil atribuir um local aos tamatras, porque eles são inerentes ao corpo causal. Fundamentalmente, eles são inerentes ao corpo causal. Então, é difícil, né? O James, quando faz esses charts, esses posters, muito provavelmente ele quebra a cabeça. Ele tem um cara que ajudou muito ele a fazer isso, mas é um quebra-cabeça porque é difícil. Diversas vezes eu vi ele ficar contemplando um quadro desse, procurando defeito e modo de melhorar para a próxima vez. Então, esses tamatras, né, esses elementos primários intactos, puros, né, em sua forma original, a gente não sabe, é difícil localizar ele aqui, porque, na verdade, eles permeiam, né, eles permeiam todas as funções do nosso corpo sutil, essa é a ideia. Mas eles aparecem no corpo sutil e diferenciam as tamas macrocósmicas no aparelho refletor em suas funções diversas. Seja como for, o ensino da criação não se destina a fixar conceitos inteligentes sobre a estrutura precisa da criação em nossas mentes. Em outras palavras, seja como for, né, a dificuldade que nós encontramos de compreender o modo que Maheshwara, né, assembla, né, esse universo, né, essa manifestação dos elementos primários, né, esse desdobramento, né, essa grossificação, como tudo isso vem a partir de Maya, é um ensinamento muito inteligente, às vezes muito difícil, né, abstrato de ser compreendido, mas que seja como for, o objetivo de tudo isso não é realmente saber como Ishvara, aquele que é capaz de tudo, aquele que sabe tudo, all-knowing, etc., com essa capacidade de inteligência de manifestar e criar. A gente não precisa de querer compreender em detalhes como Maya e Ishvara projetam e mantêm, né, esse universo. O destino, o objetivo não é, né, fixar conceitos inteligentes sobre a estrutura ou perder muito tempo sobre isso, mas apenas apontar o fato de que a criação é um arranjo ordenado, inteligentíssimo, entendeu? É uma ordem inteligente, é simplesmente uma projeção cientificamente, né, inteligente. Difícil colocar em palavras, mas é uma ordem inteligente que nada ocorre por acaso, entendeu? Quanto mais a gente, através da ciência, a gente analisa, né, através da biologia e outras ciências, a natureza, né, a natureza dos objetos, a natureza das plantas, a natureza do átomo, etc., mais a gente fica encantado com essa ordem inteligente, essa inteligência que é embutida na criação. Então, tudo isso é simplesmente para a gente compreender que o fato de que a criação é um arranjo extremamente ordenado e inteligente. As funções sensoriais listadas no número 2, onde é que está o 2? Aqui embaixo, as funções sensoriais, são possíveis, são refletoras de luz de Sattva. Ô, Naga. Sim. Tem só uma parte lá, um pouco mais para cima, que foi pulada, que é assim, fala que é difícil atribuir um local aos tamatras, aí depois fala assim, eles se apresentam como ideias em Sattva e como poderes em Rajas. Sim, sim. Porque tudo que existe para que uma criação ocorra, até mesmo com argila e o artesão de argila, né? Você precisa de uma ideia em Sattva, você precisa de energia rajásica e você precisa da matéria-prima. A matéria-prima, chamada tamas, ela dá origem a tudo isso, mas nada disso acontece sem esse aspecto aqui chamado rajas e sem esse aspecto aqui chamado Sattva, que é a ideia, a inteligência, a causa inteligente dessa grossificação, entendeu? Então, onde é que está esses tamatras?
eles são fundamentalmente apresentados aqui, inicialmente, como a causa inteligente, a causa energética, entendeu? E a causa material desse universo. Entendeu? Esclarece, Fábio? Sim, perfeito. Okay. Obrigado, Naga. Então, essa parte 2, na coluna azul, são possíveis que nós já vimos anteriormente, porque são refletoras da luz. O corpo sutil, ele reflete, e os nossos órgãos de percepção, os nossos órgãos, né, perceptivos, né, eles são extremamente satívicos, né? A gente precisa dessa mente, né, iluminada, brilhando, para receber essas experiências que a vida nos apresenta, e depois, através da nossa mente, do nosso intelecto e do nosso ego, responder, né, de modo mais inteligente, eficaz e dármico possível, né? Então, tudo isso somente é possível por causa da consciência que brilha e se reflete nesse aparato refletor. Em outras palavras, os nossos órgãos de percepção, eles são desenvolvidos, desdobrados a partir dessa enorme predominância de Sattva. A dificuldade de Ramji de colocar isso, até mesmo distinção de colunas, eu posso ver que ele passou horas e horas e horas bolando de como apresentar essas noções que para Martananda, o Dayananda, nunca apresentaram visualmente assim, entendeu? Pega todo aquele material falado, escrito e transmite numa ideia gráfica, né? Então, é uma arte interessante e que requer uma habilidade muito grande de tentar colocar isso de tal modo que faça um sentido sem contradizer, e às vezes aparecem algumas contradições, aí Ramji vai e modifica de novo. Onde é que estão? São possíveis porque são refletoras da luz de Sattva. A consciência reflete, né, em Sattva, no aspecto satívico, né, no nosso corpo sutil, e o que torna o conhecimento possível. Veja bem, a consciência reflete no nosso corpo sutil, mas no aspecto mais rajásico, né? Aí ela produz os pranas e os órgãos ativos, né? Os pranas e os órgãos ativos, eles dependem de uma predominância maior de raja. Mas no nosso corpo sutil, o sattva é a parte do nosso corpo causal que desdobra, né? Que dá origem a essa capacidade inteligente, esse reflexo puro da consciência, é fundada, né, iniciada, é originada nesse reflexo em Sattva, né, um aspecto predominante chamado Sattva do nosso corpo causal. O que torna o conhecimento possível. O conhecimento é possível somente através da consciência refletida no aspecto mais satívico do nosso corpo sutil, né? Como a gente sabe, a gente conhece, né? Se, digamos que a gente tenha um problema a nível do corpo sutil, a nível mental, né? E a gente, de qualquer modo, a gente perde a nossa capacidade inteligente, né? Esse reflexo da consciência no nosso corpo sutil que produz essa capacidade intelectual de discernir, determinar, etc. Eu tive um amigo nos Estados Unidos que ele era extremamente inteligente, era uma pessoa até espiritual, e ele era um pesquisador e um inventor, né? Um cientista inventor. E ele teve um AVC, alguma coisa assim, que ele acabou perdendo a maior parte da sua capacidade intelectual. E depois ele decidiu de deixar o corpo, ele parou de comer, não teve nada que eu pudesse dizer e outras pessoas para convencer ele de permanecer no corpo. Ele falou, não tem mais, eu era uma pessoa brilhante, agora perdi, não quero mais. E ele foi definhando e morreu. Suponhamos que nós perdemos, né, a nossa capacidade discriminativa e intelectual, por qualquer problema, mas ainda assim, o aspecto das nossas funções fisiológicas e dos nossos órgãos de ação permanecem ainda inalterados, não afetados. Então, o cara ele não consegue discriminar, discernir, determinar bem, como meu amigo,
mas ainda assim ele é ativo. Os órgãos, o aspecto do corpo sutil, que comanda os órgãos de ação, que comanda os pranas, aquele aspecto mais rajásico, poderia estar funcionando, né, como era o caso do meu amigo. Mas faltou alguma coisa que era originada do reflexo da consciência no aspecto predominado por Sattva, e danificou ou defeituou, danificou o intelecto. Danificou. Sattva se manifesta como 3 poderes na porção superior do corpo sutil. Então, o Sattva se manifesta também como a mente, o intelecto e o ego, né? O 4, 5 e 6. Nesse triângulo, né? A gente somos muito familiarizados com esse triângulo, né? Porque o chart principal nosso apresenta o Jiva com os 3 corpos, o causal, o sutil e o corpo físico, o denso físico, né? E, naturalmente, os órgãos de recepção e os órgãos de ação, eles são partes integrantes do nosso corpo sutil. Então, esses aspectos, né, 4, 5 e 6, eles são partes do nosso corpo sutil. Sua função determinante e discriminativa, né, o intelecto, é chamado intelecto. É responsável pelas análises, determinação, discriminação, discernimento. O ego, né, no triângulo representado, é o fazedor, né, aquele que coloca uma ação, coloca uma resposta, né? E o intelecto é aquele aspecto, né, o nosso juiz supremo, né, aquele que toma a decisão, né, esperando sempre que o nosso corpo sutil esteja bem equilibrado, bem geograficamente, né, balanceado, né, de tal modo que as recepções cheguem através da mente e sejam submetidas ao intelecto, e o intelecto, né, ative, né, o intelecto, o ego. O intelecto é muito predominantemente satívico, né? E o ego, naturalmente, aqui não aparece, mas poderia fazer uma outra distinção aqui. O ego, ele já requer um pouco mais de rajas, porque é aquele que coloca a ação no sistema, né? Fazedor. Na verdade, ele é um conceito no intelecto. O fazedor, na verdade, é um conceito no intelecto. Existem algumas escrituras que combinam, né, o ego com o intelecto. O Vivekachudamani, por exemplo, o ego e o intelecto é apresentado como uma função única. Então, na parte inferior da coluna central estão os órgãos de ação. Os órgãos de ação derivados dos rajas. Esses órgãos e funções de ação evolvem de rajas de uma maneira telescópica, que vai do sutil ao grosseiro. Primeiro a fala, que é uma propriedade do elemento espaço, eu já toquei nesse assunto, né? A gente vai sempre do sutil para o mais denso, né? Começa, por exemplo, a fala, que é uma propriedade do espaço, né? Então tem o espaço que produz a fala, e a fala que produz a capacidade de audição. O espaço, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. O espaço, o som e a fala. Então, é sempre do mais sutil ao mais denso, né? Tem o espaço dá origem ao som, que dá origem à fala, né? Na verdade, aparece o espaço, a primeira formação, né? Dentro do universo manifesto, aparece o espaço. Aí Ishvara coça a cabeça e fala assim, putz, eu criei o espaço, e agora? O que eu vou fazer do espaço, a menos que ele tenha alguma utilidade? Então, tudo bem. Então, naturalmente, do espaço, eu vou grossificar o espaço e criar um outro elemento chamado som. O símbolo do ser, o símbolo da consciência manifesta, né, nesse elemento mais fundamental, mais primário, mais sutil, o espaço som, aparece. Aí Ishvara coça a cabeça de novo e diz assim, putz, eu criei o som, o espaço, eu criei o som, mas e agora? Qual é o propósito desse som? Aí ele tem que criar um órgão que é capaz de falar,
Entendeu? Do mesmo modo, na recepção, ele cria o espaço, aí ele cria o som, aí depois, e agora, o que eu faço com o som? Aí, rapidamente, ele produz uma orelhinha lá no universo para começar a poder receber esse desdobramento do elemento espaço. Então, essa é a ideia. Aquele chart, o que a gente não vai mostrar hoje, né? Tá dando um eco aí, mas ele tem uma citação lá que dá a entender que é mais ou menos, é como se fosse simultâneo, o espaço e o som, de modo que o som, ele conforma é o fundamento de toda a realidade da manifestação, né? A realidade aparente. Então, tudo começa pelo som. Som e espaço, é simultâneo, assim. Por isso que ali também aparece nos órgãos perceptivos o som, espaço, conformando a audição, e nos órgãos ativos a fala, né? Sim, tudo isso, Fábio, tudo isso que é desdobrado para fins didáticos, a criação, a manifestação, ela é instantânea. Tudo imediato, né? É tudo imediato. A gente vai, para fins didáticos, a gente vai desdobrando, entendeu? Para a gente poder compreender, porque senão a gente não tem a capacidade de compreender como Ishvara produz o universo. Né? Isso são revelações que vêm do Lord Ishvara, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. Os pranas, os áreas vitais, também surgem da porção rajásica dos 5, a gente já cobriu isso. Os órgãos sensoriais, os 5 órgãos de ação, os 5 áreas vitais, intelecto e ego, juntos formam o corpo sutil. O corpo sutil não pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos. O corpo sutil não pode ser percebido dos órgãos dos sentidos, naturalmente. Os órgãos dos sentidos são parte integrante do corpo sutil, mas ele não pode capturar o corpo sutil, porque, muito embora ele seja parte integrante do corpo sutil, ele é mais ou menos ali entre o corpo sutil e a manifestação física do corpo sutil, que é o corpo denso, né? Então, é mais ou menos uma ordem, para indicar uma ordem de sutilidade ou de densidade, né? Do mais sutil ao mais denso. Percebido pelos órgãos dos sentidos, é feito de sátiva e reflete a consciência. Está sujeito a alterações conforme os gunas se modificam. Então, o corpo sutil, que é composto das 3 energias, né? Ele é mais sutil do que os órgãos sensoriais, ele é mais sutil do que os pranas, ele é mais sutil do que os órgãos das ações, e dentro do órgão sutil nós também temos uma ordem de densidade e grossificação, que nós dizemos que a mente é sutil, mas ela é mais densa do que o intelecto. O intelecto é mais sutil do que a mente, mais sutil do que o ego. Por quê? O intelecto consegue objetivar a mente e o ego, mas a mente e o ego não conseguem objetivar o intelecto. Então, é essa a ideia. Ok, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, ou podemos tentar entrar no Gita hoje? Eu acho que a gente podia pegar um pouquinho do Gita, né? Ok. Agora eu tenho que ver como é que eu faço essa coisa voltar para como ela era. Ixi. Desculpa, estava fechado o microfone, Naga. Eu estava te explicando que na parte de cima da tela tem uma barrinha na parte superior que aparece para você tirar do compartilhamento, sair do compartilhamento de tela. Ok. Então, voltando para